eu recebo aqui em nossos estúdios o Ricardo Marques, que é o diretor-presidente da ABNE, e também o Dr. Stanislau. Sejam bem-vindos ao programa Quem Realiza. A gente que agradece, né, de estar aqui com vocês, né, para poder falar um pouquinho aí da nossa entidade. Nós que estamos aqui curiosos para conhecer um pouquinho mais aí sobre a nova ABNE. Ricardo, eu vou começar com você. A ABNE é a segunda instituição de saúde a ser construída em Ribeirão Preto. E é referência pela tradição e pelo atendimento humanizado. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Então, Edmilson, a gente, como referência, o que a gente pode falar? Nós somos uma entidade centenária. Então, com certeza, ao longo deste período aí, acho que desde quando houve a inauguração da Beneficência Portuguesa, o intuito era uma prestação de serviço de qualidade, né? E ao longo do tempo, com certeza, a gente foi vendo uma evolução. E hoje a ABNE chegou onde está por fato de todos esses gestores, toda a equipe médica, de colaboradores, terem feito uma dedicação, né? Essa dedicação chegou a esse resultado. E a gente vê hoje, como referência, nós estamos inseridos aí no programa Santa Casa Sustentável, né, porque a gente é um hospital de alta médica complexidade, né, também estamos inseridos na rede de urgência e emergência. Então, esses pontos demonstram a nossa importância dentro de Ribeirão Preto e região. Que bacana. Doutor Stanislau, como que funciona ou está funcionando lá com relação a essa pandemia, com relação ao Covid-19? E também, eu tenho aí uma outra pergunta já emendada nessa. Foi mais difícil no início da pandemia, há um ano e 2 meses atrás, ou está mais difícil agora? Bom, Edmilson, pergunta um pouco difícil de responder, né? A gente está vivendo essa pandemia há mais de um ano, né? Desde o começo, o hospital criou uma estrutura, a gente organizou uma criação de um comitê técnico, né, de atendimento ao Covid, onde participam todos os gestores, os médicos, os coordenadores de área, né, e onde são discutidas todas as ações em relação ao atendimento do Covid desde o ano passado, né? A gente ainda vive muitas incertezas em relação ao tratamento dessa doença, e a gente aprendeu muito durante esse ano, né? E as adversidades, elas são todo mês a gente enfrenta uma adversidade nova, né? No começo era o desconhecimento total da doença, né, a questão do afastamento, do grande número de afastamento que a gente teve dos profissionais de saúde, né? Atualmente a gente já não tem tanto essa dificuldade, né, porque com a vacinação no começo desse ano dos nossos profissionais, isso reduziu bastante, mas outras dificuldades têm aparecido, como agora a questão dos kits de intubação. Então a gente vem enfrentando dia a dia a batalha contra essa doença, e felizmente a gente vem conseguindo fazer um bom trabalho apesar de todas as dificuldades. Ricardo, eu conheço um pouquinho aí da tua história na ABNE, e todo mundo que eu converso fala muito bem de você e admira muito a sua gestão que você deu. A palavra que eu mais ouço é você deu uma guinada aí na ABNE. O que se deve a isso, essa mudança aí de postura? Eu vi que vocês tiveram várias reformas, vários lançamentos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, Edmilson, acho que essa questão eu já estava lá no hospital, já como um administrador, e há praticamente 4 anos agora como gestor. E a gente pôde, nesse meio tempo, conhecer um pouco das necessidades da Beneficência Portuguesa. E a gente visualizava um potencial muito grande na ABNE que estava latente. E assim, assim que a gente assumiu a gestão, uma equipe do Dr. Stanislau, Conceição, e depois veio a Simone também, e vieram outros, a gente sabia o que a gente precisava fazer, a gente tinha todo o planejamento já. E a gente começou a iniciar esse processo, foi um processo de transformação cultural, tá? E a gente, em paralelo a isso, o que nós fizemos também a gente foi investir, né? Investir na parte estrutural, na parte assistencial, trazendo 2 equipes, bons médicos, trouxemos aí também
toda uma equipe de enfermagem que foi totalmente remodelada, né? Estamos trazendo gente de mercado para poder auxiliar nessa transformação. Então, esse mérito é tudo de uma equipe. A gente só deu um pontapé inicial. Você só é o técnico, ou seja, Só o técnico, você montou um bom time. Um bom time, justamente. Então, acho que é isso que importa. E a gente está mudando essa cultura que é importante, a gente estarem todos engajados nela e o pessoal está visualizando a importância dessa transformação. E também acreditar e querer fazer, né, Ricardo? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: lá onde mora o problema, também mora a solução. Mas tem gente que, em vez de procurar a solução, só quer ficar no problema, né? E vai encontrar mais problema ainda. Sim, com certeza. A gente até pode mencionar aqui que no meio dessa crise toda, a gente está tendo algumas oportunidades positivas. Então, quer dizer, basta querer, basta ter força de trabalho. É que a gente fala, vamos arregaçar a mão e vamos trabalhar. Porque tem trabalho, tem potencial. Então, acho que essa harmonia, esse ar positivo que a gente tem dentro da BNE hoje, ele é muito importante para a nossa sustentabilidade. Doutor Stanislau, você é o diretor técnico da Nova BNE. Nesse momento aí de pandemia, quais são os maiores desafios de um diretor técnico? Edmilson, bom, são diversos desafios. Eu acho que hoje o principal que a gente está vivendo é a questão dos kits de intubação, né? A gente tem sofrido bastante com isso, é uma realidade nacional, né? E é o que tem mais nos causado preocupação nesse momento. Hoje a BNE, nós estamos atendendo 40 leitos de terapia intensiva entre pacientes de Covid e não Covid, porque o hospital continua funcionando. Desses 40, 30 são destinados aos pacientes com Covid. Né? E desses 30, grande parte desses pacientes estão entubados, né, sob ventilação mecânica e necessitam de medicações, né, relacionadas ao kit de intubação. Além disso, o hospital continua tendo cirurgia, o centro cirúrgico continua funcionando, apesar de um volume menor de cirurgias. Então, essas medicações elas são essenciais para o atendimento dos pacientes. Né? A gente tem enfrentado uma dificuldade gigantesca para a aquisição dessas medicações. Está havendo uma tentativa de importação dessas medicações, e a gente ainda está aguardando, né, um retorno para ver qual vai ser esse tempo de entrega dessas medicações. Né, durante essa pandemia, o Ricardo falou um pouquinho, mas foram diversas adversidades. Né, a gente passou um período sem um equipamento de tomografia, foi construída uma nova UTI, um novo pronto atendimento, tudo isso no meio dessa pandemia. Então a gente conseguiu superar todas essas dificuldades. Além disso, a desmotivação das equipes, né, médica, de enfermagem, fisioterapia, todas as equipes estão exaustas. Né, a gente está vivendo isso há um ano e só quem está lá dentro no dia a dia sabe o quanto essa situação é estressante. Né. A gente, nessa segunda etapa, nessa segunda onda de atendimento, a gente está vendo muito paciente jovem, né, paciente abaixo de 40 anos de idade que está sendo internado com uma evolução grave, enfim. Então acho que tudo isso, quando a gente começou lá atrás, há um pouco mais de um ano, a gente não imaginava que essa situação seria tão longa e desgastante como está sendo. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os investimentos que o doutor Stanislau já falou aí um pouco, mas Sim. que vocês fizeram aí nos últimos anos. Sim. Bom, como eu te falei, está fazendo 4 anos que a gente está lá na gestão, e nesses 4 anos a gente fez investimento na ordem de 12 milhões. Né? E comecei a perguntar, como é que uma entidade filantrópica consegue 12 milhões? Né? Então a gente conseguiu, através de parceiros políticos, algumas emendas parlamentares e também com recurso próprio. Né? Então a gente, com as emendas, o que nós fizemos em paralelo? Atuamos tanto na estrutura do SUS como na estrutura do privado, que a gente fala. Então a gente fez reformas, deixando uma estrutura mais digna, uma estrutura assim, de hotelaria, que às vezes chegava a gente lá, perguntando, mas isso aqui é para o convênio? Não, é para o SUS. Então a gente quis dar dignidade inicialmente, né? Investimos em equipamentos, como o doutor Isnaldo falou, nós temos
Hoje temos um tomógrafo de ponta, um aparelho de hemodinâmica de ponta, né? Então a gente vem investindo também na verticalização dos nossos serviços. Por quê? Para a gente poder ganhar força e sustentabilidade, né? Então, quer dizer, hoje nós estamos também estamos em fase final de construção de um ambulatório de consulta com 19 consultórios, mais uma área ainda que a gente está resolvendo que vai fazer. Então, assim, tudo o que é possível que a gente, dessas melhorias desses 4 anos, com certeza, a gente pensa como que a gente vai poder alavancar. Então, são investimentos que a gente faz pensando na sustentabilidade do hospital, né? E dando um formato totalmente diferente. Hoje a gente tem um modelo de gestão, e nesse modelo a gente quer verticalização, quer sustentabilidade. Então, quando a gente faz o investimento, ele é muito bem pensado. Como o doutor Sinal falou, o nosso PA, quando a gente resolveu fazer no início do ano passado com a pandemia, como o nosso PA devia chifrar, não temos lugar para colocar esses pacientes. A gente tinha uma estrutura ali no hospital, né, que a gente estava parada, em um mês fizemos uma reforma de investimento de R$400 mil. Então é isso que a gente está vendo, essas oportunidades. Estamos agora também aumentando o centro cirúrgico, com mais uma sala de cirurgia, com mais leitos de recuperação. Então a gente não vem parando. Então a gente está fazendo essa transformação positiva para a gente conseguir se manter nesse mercado de Ribeirão Preto, que é um mercado tão competitivo. Com certeza. Doutor Stanislau, eu tenho um parceiro, nós temos aqui no Grupo Mídia, que é um grande hospital de São Paulo, e ele o presidente divulgou nas redes sociais um número que me assustou. No começo da pandemia, se internavam por Covid, não é isso o número, mas a porcentagem é essa, 30 pessoas e vinha a óbito 3 ou 4. O mês passado, nessa instituição em particular, foi coisa de 88 internações e 87 óbitos. Por que tem aumentado assim o número de óbitos? Ela realmente, essa nova variante veio mais forte? O que se deve a isso? Edmilson, falando um pouquinho dos nossos dados, hoje, acredito que nesse mês a Benê vai completar aí, 1000º paciente internado com confirmação de Covid. Hoje, em Ribeirão, a gente está em torno de 65 mil casos na cidade. Desses 65 mil, 1000 foram internados na Benê. Foram 1.700 com suspeita e em torno de 1000 confirmados no hospital. A nossa mortalidade geral, e contando desde o início da pandemia, gira em torno de 30%. E sem dúvida nenhuma, essa nova variante, ela tem uma manifestação clínica muito mais agressiva, e muito mais rápida. Então, o que a gente via na primeira onda da pandemia eram pacientes mais idosos, com uma evolução mais branda do que a gente está vendo agora. Os pacientes atualmente eles internam e acabam evoluindo com sinais de gravidade muito mais rápido do que no ano passado, Isso com certeza tem relação com a virulência, com a gravidade aí a agressividade do vírus, e sem dúvida isso aí está trazendo um grande transtorno para nós da área da saúde. Ricardo, agora sim, eu acho que o que todo mundo que está nos assistindo em casa gostaria de ouvir de um grande gestor como você, quando que nós vamos ficar livres de tudo isso? É uma coisa difícil, né? A gente, assim, o doutor Isaac pode falar melhor que eu, mas eu acredito que ele vai perdurar aí por uns tempos, acho que esse ano ainda fica. Acho que a gente vai ter que conviver com essa pandemia, talvez em proporções menores, mas a gente é uma surpresa, cada hora que vem ela vem modificada, vem alterada, mas acho que está deixando uma grande lição para nós, que nós todos somos muito vulneráveis. Então eu tenho comentado aqui que a gente recebe telefonemas de amigos, de conhecidos, de outros, pedindo um leito para internação em UTI. Então, seja de SUS, seja de convênio, seja de particular. E tem hora que você fala, não tem. Então, aí não basta você ter dinheiro, entendeu? Então, é muito agoniante a gente ter viver com essa realidade. Mas eu acho que a gente tem encontrado forças que nos estão levando a fazer esse trabalho,
né? Eu acho que isso que é importante. Acho que só o tempo mesmo que vai dizer quando que isso vai parar, quando que vai amenizar, mas eu acho que a gente tem convivido aí com situações críticas, né? A gente perto da família, perto dos amigos, gente falecendo, gente nova, gente mais velha, mas eu acho que a gente tendo fé, tendo força, trabalho, é o que a gente vai conseguir. Então, independente da durabilidade, acho que a gente vai estar aí para enfrentar essa situação. Doutor, a mesma pergunta. Tem aí, qual que é a sua opinião? Tem gente que fala que em setembro, agosto, setembro, provavelmente a gente vai estar mais tranquilo, porque vai ter um grande número já de pessoas vacinadas, assim nós esperamos. Mas qual é a tua previsão? O que que você pensa a respeito? Sem dúvida, acho que a vacina vai conseguir amenizar bastante essa situação, né? Na nossa realidade, o que a gente viu foi os nossos profissionais de saúde, exceto os que entraram nas últimas semanas, estão todos vacinados, né? E o que a gente viu foi uma queda abrupta do número de profissionais de saúde contaminados, pelo menos na nossa realidade. Isso a gente pode afirmar com certeza, né? E os profissionais que se contaminaram, né, tiveram uma manifestação muito leve da doença. Então, eu acredito que com o avançar da vacinação, e eu acho que a previsão é realmente essa que você disse, acho que julho, agosto, mais tardar setembro, a gente tenha aqui na nossa região uma situação bem mais controlada do que a gente está vivendo. Hoje, a situação já está um pouco melhor do que nas últimas semanas, né? A gente continua com os leitos de terapia intensiva abarrotados, lotados, mas os leitos de enfermaria já tiveram uma redução importante em relação ao que a gente vinha vivendo, né? Os pacientes que internam em leito de terapia intensiva, eles geralmente ficam 15, 20 dias, são pacientes que não têm uma alta precoce, então a gente acredita que se a situação continuar dessa maneira, julho, agosto, setembro, mais tardar em setembro, a gente tem uma queda no número de casos. Bom, Ricardo e doutor Stanislau, queria agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa e parabenizar pelo brilhante trabalho que vocês vêm fazendo aí pela população de Ribeirão Preto. Bom, Edmilson, a gente que agradece a sua oportunidade, vamos continuar nosso trabalho e vamos estar disponíveis aí com vocês. Muito obrigado. Um abraço, voltem mais vezes, tá bom?